Salve, torcida corintiana. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. Temos que falar de Campeonato Brasileiro. Será que o Corinthians abandonou de vez aí o Campeonato Brasileiro? Bom, eu vou estar trazendo a minha opinião aqui e vou estar falando para vocês o que eu acho que vai acontecer se realmente o Corinthians estiver pensando, né, em priorizar mesmo a Copa do Brasil e deixar de lado o brasileiro, porque para mim isso aí pode custar muito caro, tá? Bom, antes de eu estar falando aí sobre o Brasileirão, tudo que eu penso aí, tudo que eu acho, deixa o like aí, pessoal. Conto com a ajuda de vocês aí pra gente fortalecer o nosso trabalho aqui, tá? Se inscreva no canal aí quem ainda não é inscrito. Deixa o like, compartilha aí o canal do Salve Corinthians aí com geral aí, para mais pessoas estarem conhecendo o nosso conteúdo aqui, entendeu? Conto com vocês aí, beleza, pessoal? Bom, vamos falar de Brasileirão aí, né? Corinthians aí que conseguiu a façanha, né? De ficar fora do G4 aí pelas primeiras vezes, né? Corinthians aí que já coleciona 2 rodadas aí consecutivas aí fora do G4, pela primeira vez aí no campeonato isso aconteceu, né? Corinthians que desde que começou o campeonato, Corinthians liderou ali o Brasileirão, né? Quando perdeu a liderança para o Palmeiras, pelo menos estava ali na cola do Palmeiras, né? Sempre em segundo lugar, no pior dos cenários ali, terceiro lugar, né? Quarto lugar, e que o Corinthians agora viu aí rivais aí como Flamengo, como Fluminense, como Internacional aí, passando a gente na tabela, né? E aqui, pessoal, eu fiz questão de trazer a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Todos os jogos que o Corinthians vai ter aí até o fim do Brasileirão. Bom, Corinthians aí que vai ter jogos aí tanto em casa e tanto fora de casa, né? Como sempre é o Brasileirão, né? Jogos aí turno e retorno, né? E jogos em casa e jogos fora de casa. Bom, pessoal, Corinthians que vai ter os próximos 2 compromissos aí, jogos em casa contra adversários fracos que estão brigando para não cair. Obrigação ganhar do Goianiense e do Cuiabá, né? Primeiro porque é em casa. Segundo porque são as piores equipes do Campeonato Brasileiro, né? Então assim, pessoal, o Goianiense, por exemplo, Corinthians aí que vai ter a semana cheia aí, né? Vários dias aí de descanso aí para recuperar os jogadores. Quer dizer, recuperar não. Recuperar de quê, né? Enfim, mas na cabeça do Vitor Pereira precisa recuperar jogador. Enfim, Corinthians aí que vai ter a semana cheia de descanso para poder tá treinando, trabalhando, né? Aí para chegar aí inteiro, né? Para o jogo contra o Goianiense, aí um jogo em casa na quarta-feira, né? O Química Arena. Não preciso nem falar que o Corinthians tem que ganhar o jogo, né? Aqui não dá nem para cogitar outro resultado se não é a vitória, né? Goianiense que vai vir no desespero, né? Brigando para não cair. E esse mesmo Goianiense é o time que a gente enfiou 4-1 pela Copa do Brasil. Então, no mínimo que eu espero do Corinthians é uma vitória, nem que seja por 1-0, né? Que importa agora é os 3 pontos. Depois, no sábado, né, no fim de semana, ele enfrenta novamente em casa, né? Só que dessa vez o Cuiabá. Aí, também não preciso falar que o Corinthians tem ganhado o Cuiabá em casa, né? Então, assim, estamos falando de 2 equipes que estão brigando para não cair, que são péssimas jogando fora de casa, né? Que são equipes fracas aí, limitadas, né? E o Corinthians aí tem a obrigação de fazer 6 pontos aí jogando em casa, né? 6 pontos aí que vão ser importantíssimos para o Corinthians tentar voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro, né? E agora a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Quer dizer, se fazer não, fazer para o Vitor Pereira, né? E aí, será que a gente vai ver mais uma vez aquele show de horrores que foi contra o América Mineiro, aquele catadão em campo, ou a gente vai ver o time titular, que era para ter sido o time titular contra o América e era para ter sido o time titular em várias ocasiões aí no Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, é preocupante, né? Eu não sei o que se passa na cabeça do Vitor Pereira, mas eu espero que seja o time titular nas 2 partidas, ainda mais sendo em casa, quando eles não vai precisar viajar, né? Então, para mim, não tem justificativa nenhuma de você poupar os titulares,
ainda mais que o Corinthians aí tá tendo semanas cheias aí para poder descansar, né? Corinthians que agora não tá tendo mais aquela loucura de jogar a cada 3 dias, né? Então, assim, para mim é obrigação ganhar e entrar com força máxima aí contra Goianiense, contra Cuiabá, tá? E aí que começa a coisa a afunilar aqui, né? A apertar aqui, né? Que a gente vai ter aí confrontos aí fora de casa, né? Contra Juventude, contra Goiás. Ainda assim a gente vai ter um confronto em casa, né? Antes da primeira partida aí da Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Contra o Atlético Paranaense. Assim, pode ter certeza, tá, rapaziada? Que no momento que chegar no confronto contra o Atlético Paranaense, Vitor Pereira já vai estar pensando em poupar os titulares, não tenho dúvida disso. Eu acho que se for para o Vitor Pereira colocar os titulares, ele provavelmente vai colocar nos 2 jogos em casa e talvez, tá? Ainda tenho minhas dúvidas, tá? E talvez ele coloque os titulares contra o Juventude fora de casa, né? Quem sabe a primeira vitória fora de casa seja contra o Juventude, que, convenhamos, né? Se não ganhar do Juventude fora de casa, que é a pior equipe do campeonato, que está com 99% de chance de ser rebaixada, não ganha de ninguém fora de casa. Vai ser exatamente igual o que foi o Silvinho aí no segundo turno do campeonato passado, né? Enfim, aí aqui, por que eu estou trazendo para vocês que o confronto contra o Atlético Paranaense vai ser um divisor de águas no Brasileirão? Porque é muito simples, pessoal, porque vai ser uma semana antes aí da decisão contra o Flamengo e o jogo contra o Goiás vai ser um jogo antes do jogo decisivo que vale o título, né? Que é o jogo da volta, que vai ser ainda por cima no Maracanã, né? Então, assim, pode ter certeza que contra o Atlético Paranaense e contra o Goiás ele vai poupar os titulares, não tenho dúvidas disso, entendeu? Então, só que aumenta a obrigação do Corinthians ganhar de Goianiense, ganhar de Cuiabá e ganhar de Juventude, que são as 3 piores equipes do campeonato, gente. Se o Corinthians não fizer 9 pontos contra esses 3 times, eu começo a ficar mais preocupado ainda do que eu já estou, entendeu? Porque se o Corinthians não conseguir ganhar das 3 piores equipes do campeonato, equipes que estão brigando para não cair, Juventude já praticamente caiu, o Goianiense e o Cuiabá não ganham de ninguém fora de casa, né? São equipes fracas. Então, assim, pessoal, o cenário do Corinthians no Brasileiro começa a virar um pesadelo, começa a ficar preocupante, entendeu? Então, por isso que eu estou ressaltando isso para vocês. E olha só a tabela do Corinthians como ela não é fácil depois do Goiás aí, entendeu? A gente vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro, que vai brigar por alguma coisa nesse brasileiro aí ainda, não tenho dúvidas. É muito difícil ganhar do Santos lá na Vila Belmiro. Vamos enfrentar o Fluminense novamente, dessa vez agora pelo brasileiro, né? Fluminense que está até brigando ali pelas primeiras colocações ali, né? Vamos enfrentar o Flamengo no Maracanã ainda por cima, né? Jogo aí fora de casa. Vamos enfrentar um Ceará que pode sim se tornar um adversário duro aí, um jogo difícil, por conta que o Ceará pode estar nessa altura do campeonato ainda brigando para não cair, tá? Curitiba, outro jogo complicadíssimo, é difícil bater o Curitiba lá no Couto Pereira, também é outra equipe que pode estar brigando para não cair no campeonato, e aqui o Atlético Mineiro que pode estar, assim como o Corinthians, brigando por uma vaga Libertadores. Então, vocês vê como é preocupante o cenário do Corinthians aí no Brasileirão? Não é adversários fracos, tá, pessoal? Do Santos em diante é só adversário complicado, é só adversário aí dureza, entendeu? Não tem nenhum adversário fraco aí, entendeu? Então, pessoal, só que aumenta, volto a repetir, Corinthians tem sim a obrigação de ganhar de Goianiense, Cuiabá e Juventude nas próximas 3 rodadas. Dos 9 pontos em disputa, o Corinthians tem que fazer os 9. Hoje o Corinthians se encontra na 5ª colocação na tabela do campeonato com 44 pontos. Ele somando 9 pontos, ele vai para os 53 pontos, né? Contando que o Corinthians vai vencer esses 3 jogos, somando esses 9 pontos, né? E isso é importantíssimo porque encaminha a vaga do Corinthians para a próxima Libertadores. O Corinthians que vai estar com 53, né? Dando esse exemplo, né? Que o Corinthians vencerá os 3 próximos jogos. O Corinthians fica apenas a 7 pontos de se classificar matematicamente para a próxima Libertadores. O número mágico para você ir para a próxima Libertadores é 60 pontos. Se o Corinthians conseguir 60 pontos, ele está sim na próxima Copa Libertadores da América, tá?
E aí é onde eu quero chegar. O número mágico, 60. Olha só o quanto que custou caro o Vitor Pereira desperdiçar pontos idiotas, pontos bestas aí para adversários fracos no Campeonato Brasileiro. Sendo otimista, sendo o mais dos otimistas dos torcedores do Corinthians, mesmo que o Corinthians ganhe os próximos 3 jogos, faça 9 pontos dos 9 em disputa, ele vai ainda para 53 pontos. Fica faltando 7. E olha os adversários que a gente vai enfrentar ainda. Atlético Paranaense em casa, Atlético sempre é um adversário chato, complica pro Corinthians, entendeu? Não tem garantia nenhuma que mesmo sendo em casa, o Corinthians vai ganhar, ainda mais se o Vitor Pereira for poupar. Uma semana antes do jogo decisivo contra o Flamengo aí na Copa do Brasil, entendeu? Goiás, mesma coisa. Goiás vem embalado, vem muito bem, não vem perdendo para ninguém. Goiás aí que tá até brigando por vaga na pré-Libertadores. E o Corinthians provavelmente também vai com reserva. E é lá ainda, o jogo em Goiânia ainda por cima. O Santos, na Vila Belmiro. É clássico, não tem garantia que vai vencer também. Fluminense, mesma coisa, não tem garantia que vai vencer. Flamengo, piorou, entendeu? E talvez o Corinthians aqui conseguiria somar pontos contra o Ceará em casa. E olhe lá ainda, né? Não me surpreenderia se o Ceará aprontar para cima da gente. E aqui a gente tem 2 adversários duríssimos, que é o Curitiba fora e o Atlético Mineiro em casa. E ainda mais o Atlético Mineiro brigando por vaga na Libertadores, né? Então assim, pessoal, é um cenário preocupante, tá? O Corinthians vai ter que se virar nos 30 e vai ter que somar 5 pontos fora de casa, tá? Nem que seja empates, tá? Mas o Corinthians vai ter que somar aí pelo menos mais 7 pontos aí, né? De todos esses confrontos dureza aí que eu falei para vocês. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje, tá? Espero aí que vocês tenham gostado. Vale como reflexão para você, torcedor corintiano. Sim, sem exagero nenhum, é sério, não é exagero. É muito preocupante o cenário do Corinthians aí no Brasileirão. Se o Corinthians não abrir o olho, fica fora da próxima Copa Libertadores da América. É isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal ainda quem ainda não é inscrito. Rumo aos 500 inscritos aí, conto com a ajuda de vocês, ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilhe o canal de Salve Corinthians com geral aí para mais pessoas estarem conhecendo nosso trabalho. É isso, pessoal. Até a próxima.